Amigos, camaradas, ótimo dia, tarde, noite, depende de quando vocês vão ver esse vídeo. Vamos continuar o estudo então do movimento veganista em seu manifesto, tá? O manifesto veganista que a gente já está realizando, né, essa análise dentro do possível. E vamos para o sétimo ponto, tá? Então o sétimo ponto que visa o manifesto veganista, o movimento veganista, é propiciar uma mutação psicológica. Uma mutação psicológica. É claro, de caráter coletivo, né? Então, vamos à leitura. Se observamos os coletivos sociais que vivificam as macroestruturas, o que é uma macroestrutura? É o próprio sistema. Né? O sistema é feito de várias macroestruturas, várias formas de encapsular a consciência do cidadão. Encontraremos a mesma sintomatologia. Todas as sociedades estão sinarquizadas pela indução do sistema global, político, econômico e religioso. Traço que se traduz em uma só atitude ética. Apego ao mundo da matéria e consequente afastamento do polo espiritual. Muito bem, isso é bem claro, né? Nessas áreas dos nossos sistemas, das macroestruturas, global, política, econômica e religioso, tudo se volta para a parte material. Até mesmo nas igrejas, né, que dizem buscar a Deus, uma vida espiritual, a gente vê muito a questão das pessoas buscando a sua prosperidade econômica, né? Então, Deus me fez próspero, então agora eu tenho um emprego, tenho um carro novo, tenho um comércio, não me falta dinheiro, enfim. Onde está a parte espiritual? Pois bem, vemos isso diariamente. Os nacionalismos são rejeitados porque implicam em compromisso, né? Nacionalismo o que é? É você amar a sua pátria, amar a sua gente e não permitir que ingerências externas, alienígenas, interfiram no desenvolvimento da sociedade, da sua pátria, da sua nação. Bom, então implicam em compromisso os nacionalismos, à custa dos benefícios que se podem obter de uma vida normatizada aos moldes do sistema. É interessante isso. Quer dizer, a única coisa que importa às pessoas normais é ter saúde, trabalho e educação, sem nenhum custo, ou pelo menor custo possível. E é por isso que o sistema global, por meio das democracias liberais ou socialistas, apregoam esses direitos sob um princípio de gratuidade, que torna insuficiente o contexto real, que nunca, entenda-se bem, nunca terá capacidade para satisfazer essas necessidades sem a participação ativa do coletivo social, certo? Dito de outro modo, a conduta do sujeito coletivo foi induzida a uma passividade tolerante, saúde ante a proliferação das enfermidades, que só beneficiam a medicina cirúrgica e a indústria farmacêutica. Trabalho ante a evidente realidade da greve ou da dependência laboral em um clima entediante e estressante, que só gera ganhos exorbitantes para as cúpulas corporativas, com salários miseráveis para a massa operária ou administrativa. Educação, às custas de tolerar uma formação medíocre, baseada em mentiras históricas e sistemas pedagógicos fragmentados e opressivos, sem conteúdos de verdadeiro valor. É isso que nós estamos enxergando na sociedade como um todo, praticamente mundialmente. Manifestamos que sem uma mutação psicológica é impossível participar de uma estratégia de liberação do sistema global. Manifestamos que o homem ou a mulher normal, entre aspas,
não podem participar de uma estratégia de liberação, sem antes terem realizado um esforço sério que lhes permita propiciar uma mutação psicológica. Por isso, fazemos agora uma manifestação importante. Só pode constituir-se no veganismo aquele agente que, por vontade própria, aceita a necessidade de uma mutação psicológica e está às portas de concretizá-la pelo esforço espiritual empenhado. A humanidade perdeu a honra. Acredita que este contexto é o único mundo possível. Até as religiões que falam de um paraíso celestial encontram-se em crise diante do ceticismo que age na psicologia coletiva, que vive apegada ao materialismo. Ante uma humanidade que já não pode viver sem estruturas e moldes, sem medicamentos e charlatões, sem remédio venenos, sem um trabalho estúpido e degradante, sem rodear-se de gente em iguais condições para manifestar sua impotência, sem estudar matérias aborrecedoras e ler péssimos livros escolares, fazendo carreira em universidades e empresas comerciais, que lucram oferecendo uma educação medíocre e que ensinam, entre aspas, como podemos ser bons cidadãos, entre aspas, civilizados, entre aspas, quer dizer, escravos do sistema global. Manifestamos que o movimento veganista propõe a única saída que consiste em propiciar uma mutação psicológica, através da difusão e socialização de estratégias coletivas de restauração de verdades e valores relegados ou distorcidos pelo sistema. Em primeira instância, e se o agente constitui as bases para uma implantação política assistêmica, porta-estandarte do signo rúnico, concretizar a participação ativa dos passos, acessando a mutação gradual, purificação ou esclarecimento da verdade individual reencontrada, participando ativamente do esforço geral. Então vemos aí, só a honra vincula os homens de honra, e somente a honra faz único um ser humano, tirando-o desse gregarismo de normalidade para transformá-lo em dono de si mesmo, em juiz de si mesmo, livre do destino imposto pela superestrutura. Manifestamos por isso que só um homem ou uma mulher de honra é um homem ou uma mulher que conseguiu a mutação psicológica, participando através de sua própria verdade ou estratégia do esforço escalonado geral. A honestidade no reconhecimento de nossa própria situação, aceitar nosso estado de escravidão a um mundo corrompido, sem justiça, onde vivemos com medo do poder que exerce sobre nós o incerto destino, impotentes ante a enfermidade, a entropia e a morte. Uma pessoa que não é capaz de reconhecer essa miserável submissão e o nada do seu ser neste imenso labirinto de dor, que é o mundo globalizado, jamais poderá entender e, em consequência, participar de nossa estratégia de liberação. Jamais poderá ser um verdadeiro veganista. Senhoras e senhores veganistas, as mutações psicológicas podem ser propiciadas através do uso estratégico de modelos paradigmáticos e símbolos de transformação. Somos incriados porque a mãe da nossa raça é a Virgem de Agartha. E o Cristo Rei vive em nosso legado de sangue. Não somos daqui. Não aceitamos este universo de dor e incerteza. Quem não esteja disposto a rebelar-se contra o mundo é um agente sistêmico. Não pode haver possibilidade de um mundo, ou não pode haver possibilidade em um mundo cujas estruturas contêm todas as possibilidades, menos a possibilidade da eternidade e a verdadeira felicidade.
sem miséria, enfermidade e morte. Nós, veganistas, manifestamos que a felicidade e a eternidade perdidas podem ser reconquistadas. Manifestamos que somente a dignidade pode aplainar o caminho que nos permitirá chegar até a árvore da vida e comer o fruto da imortalidade que nos foi negado pelo engano e a traição. A mutação psicológica consiste em matar Deus, a ideia incrustada de criatura, e ter o valor de ser o que somos e não nos atrevemos a ser, sem preces, sem acasos, desamparados, sós ante a imensidão do nosso próprio vazio, completamente sós ante a possibilidade maravilhosa do desafio de nossa própria liberação. Então aqui vocês têm o ponto 7, que fala sobre a mutação psicológica, e que essa mutação psicológica só pode surgir a partir daqueles que não são conformes com este mundo de matéria e energia, com esse sistema de coisas, com esse contexto no qual nós estamos inseridos. Quem considera que isso é normal não pode ser um veganista, porque o veganista percebe claramente toda a manipulação do sistema, da macroestrutura, percebe que não é daqui, percebe que dentro de si, sem ter palavras para explicar, percebe que há um mundo diferente e que esse não é o único, né? Então, aqueles que compreendem isso, que têm predisposição gnóstica, que estão em processo de mutação psicológica, não vão encontrar nessas palavras nada estranho, muito pelo contrário, vão se identificar completamente. É isso que eu posso dizer para vocês, tá? Então, força e honra, valor, virtude, vitória.